Então, vamos lá. Hoje, a gente está começando o nosso módulo 5. E ele vai começar a falar sobre a tabela periódica. Então, o capítulo 1 está falando sobre o desenvolvimento da tabela periódica. Então, a maior parte dos elementos químicos que a gente conhece hoje, ele foi sendo descoberto aos poucos ao longo da história. A princípio, os elementos, como eu já falei nas aulas anteriores, eles vieram do latim. Por isso que tem, por exemplo, ai, professora, mas por que que o símbolo do enxofre é S e não é E de enxofre? Porque todos os nomes da tabela, eles são os elementos que, os nomes são provenientes do latim. Só que o ritmo dessa descoberta dos elementos químicos, a gente vai ver que ela acabou não sendo muito regular. Até 1700, a gente só conhecia, quer dizer, a gente não era vivo, né? Então, só se conheciam 12 elementos químicos. Em 1830, já haviam 55 elementos químicos. A maioria deles foi descoberta ao longo do século XIX. Até 2018, que foi a última vez que a tabela foi atualizada, a tabela constituía de 118 elementos. Desses 118 elementos, 92 deles são de caráter natural, ou seja, eles são encontrados na natureza, e 26 deles são de proveniência artificial, ou seja, são elementos que eles fazem parte da tabela, porém eles são sintetizados em laboratório, não são encontrados no seu estado puro na natureza. Ô, Pro, Oi, as pessoas foram descobrindo esses elementos ao longo dos anos. Tem correto. como, tipo, nessa época agora, a gente, ou talvez no futuro, a gente descobrir um novo elemento? Exatamente, foi o que eu falei. A tabela, ela está em constante estudo. Então, a última vez que ela foi atualizada foi em 2018. Mas é possível, ela está sempre em estudo. Então, é possível ser caracterizado elementos novos. Pode ser que sejam descobertos na natureza, ou pode ser que eles formem também esses novos elementos em laboratório. Aí, quem define, a gente vai ver também nesse capítulo, quem define o elemento que vai para a tabela é um órgão internacional que a gente chama de IUPAC, que faz parte do Instituto da Química, e ele que define tudo isso. Mas é possível, sim, ser acrescentado mais elementos na tabela. Tudo bem? Então tem como Vibranium existir. Oi? Nada, eu fiz uma referência ao Pantera Negra. Ah, entendi. É que eu não tinha entendido direito o que você tinha falado, mas agora eu entendi. Sim, é Então eu possível. falei que tem como existir o Vibranium. Exatamente, sim. Aí quem define se vai para a tabela periódica ou não seria a IUPAC, que a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente nesse capítulo. Esses elementos, eles são elementos que existem só na Terra ou elementos que tem no espaço também? E caso se a gente achar um elemento novo no espaço, ele seria adicionado ou seria outra coisa já? Então, os elementos, peraí, só um minutinho. Os elementos que a gente vai ver um pouquinho mais por frente, eles são de caráter terrestre, tá? Uhum. Então, seja eles, tipo, a gente vai ver no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso de temperatura ambiente, são elementos de caráter que a gente acha aqui no nosso planeta. Tudo bem? Os elementos que a gente tem no nosso planeta, tem em outros planetas também? Ou se for para outro planeta é completamente diferente? Tem alguns que tem, mas porém não na mesma abundância que a gente fala ou não na mesma quantidade. Que nem, por exemplo, se a gente for para a Lua. Na Lua, por exemplo, não tem oxigênio, certo? Uhum. Mas, porém, pode ter a presença de outros elementos que agora eu também não vou lembrar assim de cabeça, mas que eu posso estar vendo depois. Mas pode ter a Uhum. presença, sim. Entendi. Beleza? Uhum.
Aqui fala um pouquinho sobre a classificação dos elementos químicos. Do ponto de vista prático, por que é importante a gente classificar um elemento químico? Por conta da produção de novos materiais ou de melhorar os materiais que já são existentes. Então, aqui fala que na área como a metalurgia, por exemplo, os critérios de utilização, muitas vezes, antigamente, eles não levavam a resultados confiáveis. Então, isso foi sendo também aprimorado ao longo dos anos. Hoje em dia, a gente tem 5 tipos de classificação dos elementos, que são os metais, os não metais, os semimetais, os gases nobres e o hidrogênio. Então, com o desenvolvimento das teorias sobre toda essa estrutura atômica, as novas ideias começaram a surgir. Então, gradativamente, o conceito de elemento químico passou a se identificar menos com as substâncias simples, que poderiam ser manipuladas nos laboratórios, e sim como um modelo teórico, como, por exemplo, a gente vai ver a classificação, que é o grupo de átomos do mesmo tipo. Então, diversas tentativas de tabela periódica, elas foram sendo feitas ao longo do ano. Elas contribuíram com o processo da tabela periódica que a gente tem hoje. Porém, a gente vai ver que, a princípio, faltava muita informação. Então, o primeiro modelo de tabela periódica que a gente teve foi as oitavas de Newlands. Então, o que ele fez, basicamente? Ele agrupou os elementos de 7 em 7, em ordem crescente de massa atômica. Então, aqui, ó, ele formava colunas de 7 e com números crescentes. Aqui não colocou o número, mas ele colocava o número crescente de massa atômica. Então, o hidrogênio tinha massa 1, o lítio tinha massa 2, o berílio tinha massa, e assim sucessivamente. Porém, o que ele observou? Ele observou que o primeiro elemento, ele tinha propriedades semelhantes ao oitavo. Então, o que ele fez nesse estudo? Ele conseguiu concluir que, quando a gente olha pela linha, não pela coluna, todos os elementos... Espera aí, só um minutinho. Todos os elementos na mesma linha, eles vão apresentar propriedades semelhantes. Então, o hidrogênio, ele tem uma propriedade semelhante com o flúor, que tem uma propriedade semelhante com o cloro, que tem uma propriedade semelhante aqui com o cobalto. Todos eles, se a gente for olhar na tabela periódica atual, eles são o grupo dos gases nobres. Então, o lítio, ele tem a mesma propriedade que o sódio, que tem a mesma propriedade que o potássio, que tem a mesma propriedade que o cobre. Então, ele descobriu que nessa tabela, a gente olhando por linhas, todos os elementos têm as mesmas propriedades. Porém, esse modelo ainda é muito vago. Tudo bem até aqui? Uhum. Então, na tabela das oitavas de Newlands, os elementos químicos em uma mesma linha apresentam as propriedades semelhantes. A proposta, porém, não foi aceita a princípio, porque continha falhas, tá? Aí tem a tabela periódica de Mendeleev. O Mendeleev, ele organizou a tabela também de acordo com a massa dos elementos. Essa aqui é a tabela de Mendeleev. Então, ele também organizou de acordo com a massa dos elementos. Ele fez uma tabela periódica com lacunas, sugerindo que tinham elementos ainda a serem descobertos. Então, notem nessa tabela de Mendeleev que todos, cadê aqui, ó? Esses que tem ponto de interrogação aqui,
elementos que ele sabia que tinham que ser descobertos, de acordo com a massa atômica. Então, ele colocou essas lacunas porque ele preveu que tinha como descobrir esses elementos. Mas, mesmo assim, ainda é um modelo bem falho. Tá? Aqui, a gente chega na organização atual da tabela periódica. Então, embora a tabela de Mendeleev apresentou um grande avanço na época, ela também apresentava algumas inconsistências, que ficavam evidentes à medida que os novos elementos químicos acabaram sendo descobertos. Então, com os elementos químicos organizados de acordo com o aumento das massas atômicas, por exemplo, o argônio, que forma um gás bem pouco reativo, ele não participa facilmente das reações químicas. Então, ele foi colocado no grupo do lítio e do sódio, que são metais muito reativos. Então, isso na época foi um erro. Então, esse é um dos casos que mostra que, mesmo assim, deviam ter outros critérios para construir a tabela periódica. Aqui a gente chegou na tabela periódica nossa atual. Então, no início do século XX, as teorias atômicas elas haviam avançado e a definição de um elemento químico, em função do número atômico, ela já era bem aceita no meio científico. Então, aqui, a gente tem a nossa tabela atual. Então, aqui ela é caracterizada principalmente pelo símbolo, que é a abreviação do nome em latim, né, que a gente já falou sobre isso, e em cima do símbolo a gente tem o que a gente chama de número atômico. Cada elemento vai ter um símbolo distinto e um número atômico distinto. Essa tabela é bem simplificada. Tem outras tabelas que a gente tem informação da massa atômica do elemento, de quantos elétrons tem na camada de valência, da distribuição eletrônica desse elemento, que também é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, essa tabela é a tabela atual, mas ela ainda está, em quesitos de informação, ela está bem simplificada. Então, a representação do elemento químico na tabela. Então, todo elemento químico, ele vai ser representado por um quadrado com o símbolo do elemento, embaixo o nome do elemento, aqui no caso o 19 é o número atômico e o número de baixo ele é a massa atômica do elemento. Então, as informações disponíveis em cada quadro da tabela periódica, elas ajudam a resolver várias questões que vai envolver a química. Então, a posição dessas informações, elas podem variar de uma tabela periódica para outra. A maioria tem esse padrão, tá? Número atômico, elemento, nome e massa. A maioria tem esse padrão. Porém, tem algumas que sim podem variar. Mas geralmente vai ter uma legenda ali do ladinho da tabela. O valor encontrado no topo é o número atômico que a gente caracteriza pela letra Z. Esse número ele é exclusivo de cada elemento e também define a sua posição na tabela periódica. Então, por exemplo, o potássio ele tem a posição 19 na tabela periódica. Lembrando que sempre a numeração ela é vista na horizontal. Então, vocês vão ver que começa pelo hidrogênio, depois o hélio, o lítio, o berílio. Então, sempre a gente vai ver a sequência da numeração na horizontal, tá? Então, o número atômico Z, esse número é exclusivo de cada elemento químico e vai definir a sua posição na tabela. Do lado oposto ao número atômico, a gente pode encontrar a massa do elemento. A massa atômica, ela é calculada
com base na existência de diferentes isótopos dos elementos químicos. O que é o isótopo? Né? Relembrando, a gente já falou na aula passada. O isótopo, eles são variáveis dos elementos químicos. Então, ele tem o mesmo número atômico, porém, a massa do elemento varia. Então, com a existência desses diferentes isótopos, é levado em consideração a distribuição desses isótopos na natureza. Então, aqui a gente tem o exemplo do boro. O boro ele é caracterizado pela letra B e pela posição 5 na tabela periódica. Porém, a gente tem o boro de massa atômica 10 e o boro de massa atômica 11. Então, é o mesmo elemento com massas diferentes. O boro de massa atômica 10, ele tem a proporção de ser encontrado na natureza de cerca de, arredondando aí, 20%. Então, em contrapartida, o elemento químico boro de massa atômica 11, ele tem a proporção de ser encontrado na natureza de mais ou menos 80%. Então, aqui a gente faz uma razãozinha e daí a gente acha a massa atômica do boro. Então, a massa atômica do boro, ela é de aproximadamente 10,8. Então, a gente consegue observar que o valor final é mais próximo de 11 do que de 10. Então, por que é mais próximo de 11 de 10? Porque em razão da maior abundância do isótopo de boro de massa 11. Então, ele é mais encontrado, ele é 80% mais encontrado na natureza. Então, por isso que o resultado deu 10,8. Aqui, a gente tem a IUPAC, que eu falei que é quem classifica tabela periódica e essas coisas. Então, a IUPAC, em português, ela é a União Internacional da Química Pura Aplicada. Ela é uma autoridade mundial da química responsável por diversos assuntos relacionados à química. Inclusive o que a gente falou na aula, se tem algum elemento sendo estudado, se ele vai para a tabela periódica, se ele não vai. A IUPAC ela foi fundada em 1919 por químicos que atuavam na indústria e também químicos que atuavam com pesquisas em universidades. Desde então, a IUPAC ela tem sido reconhecida como a autoridade mundial da química em diversos assuntos, sempre ajudando a melhorar essa comunicação entre os profissionais da área, entre laboratoristas, entre professores, entre pesquisadores, tudo relacionado aí a melhorar a química. Pessoal, tudo bem até aqui? Uhum. Beleza. Grupos e períodos. Então, a tabela ela é classificada como grupos e períodos. Os grupos, eles também são conhecidos como famílias. Eles vão ser a linha vertical da tabela. O período, ele é classificado pela linha horizontal. Então, quer dizer que a tabela ela é constituída de 18 grupos, do 1 até o 18, e de 7 períodos. O período indica o número de níveis ocupados pelos elétrons. Então, a separação de nível é de acordo com os níveis que são ocupados por elétrons. E os grupos? Os grupos, eles são numerados em ordem crescente, da esquerda para a direita na tabela. Então, elementos do mesmo grupo, eles apresentam propriedades semelhantes. E essas, elas vão variando de maneira mais ou menos gradativa ao longo de cada período. Aí tem a classificação de cada grupo. O grupo 1. O grupo 1 é dos metais alcalinos. Eles recebem esse nome porque
porque eles reagem muito facilmente com a água. Então, o grupo 1 são de metais alcalinos, são metais macios que apresentam temperaturas de fusão e ebulição baixas em relação à maioria dos metais. Então, essa denominação ela vem de um nome árabe para uma planta cujas cinzas ela se obtém compostos de potássio, que era muito apreciado na fabricação de sabão. Então, o grupo 1 dos metais alcalinos, a principal característica deles é que eles reagem muito facilmente com a água. O grupo 2 é o grupo dos metais alcalino-terrosos. Ele recebe esse nome porque os óxidos eles eram chamados de terros. Eles têm bem características semelhantes com o grupo 1, com os metais alcalinos. Então, o nome do grupo data da época dos alquimistas medievais, que denominavam as substâncias que não se fundiam e não se transformavam ao serem aquecidas, como terrosas ou terras. Então, geralmente, esses metais são mais duros e também têm a maior temperatura de fusão do que os metais alcalinos. O grupo que, na verdade, não está aqui, que é do 3 ao 12, são os metais de transição. Os metais de transição, eles são elementos cujos átomos correspondentes não apresentam um orbital energético mais preenchido. Então, por isso que ele chama de metal de transição, porque geralmente eles se ligam mais facilmente a outros elementos. O grupo 13, ele é da família do boro, também não está aqui. O grupo 14 é da família do carbono e o grupo 15 é da família do nitrogênio. O grupo 16, ele é formado pelos calcogênicos. O que são esses calcogênicos? Eles são os geradores de cobre. Então, é um termo de origem grega que significa geradores de cobre. O oxigênio e o enxofre fazem parte da composição de parte dos grandes minérios de cobre. Então, por isso que são chamados de calcogênios. O grupo 17, eles são dos halogênios. A principal característica é que eles são formadores de sais. Os constituintes desse grupo 17, eles são mais abundantes em sais marinhos. E, por último, a gente tem o grupo 18. O grupo 18 é o grupo dos gases nobres. Os gases nobres, eles são os elementos mais estáveis da tabela periódica. Então, eles são substâncias simples, formadas por elementos químicos e são bem pouco reativos. Então, eles são compostos de átomos isolados. Eles geralmente são inodoros, né? Ou seja, não tem cheiro, incolores e de baixa reatividade química. Aqui a gente tem a classificação dos metais e não metais. Então, aqui, a galera em cinzinha são os metais da tabela periódica e os azuis são os que são classificados em não metais. Os metais, eles se apresentam no estado sólido com duas exceções, o mercúrio e o bromo. O mercúrio e o bromo, eles são encontrados no estado líquido à temperatura ambiente e são considerados metais. O restante, eles se apresentam no estado sólido, na temperatura ambiente, eles são bons condutores de calor e eletricidade. E também eles são facilmente moldados, ou seja, se a gente elevar um pouquinho a temperatura deles, eles podem facilmente mudar de... Eles podem mudar de forma, mudar a forma deles. Pessoal, seguinte, vai cair aqui, eu vou gerar outro link para vocês, tudo bem? Tá falando que a gente ainda tem 9 minutos. Então, mas daí eu prefiro interromper agora do que interromper um pouquinho mais para frente, tá?
Então, Tá bom. daí para não perder o fio da meada. Então eu vou gerar outro link para vocês, tá? Tá bom.